dizer que temos professores de várias áreas. Temos um professor de Educação Física, que é o Vladimiro, temos uma professora de Matemática, que é a Cláudia, e temos uma professora de Português, Francês e Inglês, que é a Margarida. Todos eles fizeram uma longa peregrinação para chegarem às escolas onde estão, passaram por vários sítios. Dedicam-se aos seus alunos, por aquilo que eu pude ver, têm atividades extraletivas, todos eles, que mostram o seu interesse em ter uma escola dinâmica, em terem alunos motivados. O Vladimiro, para além disso, é treinador de natação, futebol e basquete, já treinou clubes que nós conhecemos, como Boa Vista. E a Margarida, para além disso, trabalhou no CNED, foi autora de manuais do CNED, é também autora, pelo menos do livro infantil que eu aconselho a quem tem netos pequenos ou filhos pequenos, que se chama Estrela da Serra, que é ilustrado por ela com aguarelas belíssimas, e penso que estamos em condições de termos um belíssimo colóquio à nossa frente. Eles vão fazer uma primeira intervenção e depois nós colocaremos as questões que acharmos pertinentes no fim disto. Portanto, meus amigos, todo o som é vosso, o som e a imagem é vosso, e como vocês mexem muito bem, com certeza, com este instrumento, façam o favor de começar. É quando uma pessoa sabe o que quer chegar. Está ascensão. Muito bem, não, ainda não comecei. Em primeiro lugar, Vladimiro Campos, professor do Agrupamento de Escolas do Centro do Porto, e queria agradecer primeiramente ao comandante Alcino Ferreira da Silva, e se calhar enganei-me, mas primeiro era a Margarida, veio daí o convite também à colega Margarida, do qual nos conhecemos já há umas semanas atrás, e esta luta que temos passado também proporcionou isto, e temos falado, foi uma união muito grande de professores. E aqui é realidade, não é? Eu não conhecia a Margarida antes disto e rapidamente chegámos até Oeiras e ao Porto, assim, com estas novas tecnologias e com a luta dos professores. Agradecer então o convite, em nome do Sr. Comandante Alcino de Ferreira Silva, a todos os presentes e às comunidades de Abril, e então, após conversarmos, avanço para a apresentação. Vou falar sobre como é que a educação chegou até aqui. E então o maior ataque que aconteceu nos últimos anos na educação, na escola pública, digamos assim, foi quando tivemos a ministra Maria de Lourdes Rodrigues no governo do PS, em que 2005 e 2009 tivemos diversas reformas, particularmente controversas, em que atacaram de forma severa a nossa carreira como docente, a avaliação, o desempenho dos docentes, as cotas, houve uma contestação interna dos professores, mas realmente acabaram um sindicato por dizer que era um mal menor e assinaram, pronto, mas houve oposição, mesmo dentro do Partido Socialista, sabemos que houve fações que não aceitaram, mas as coisas continuaram. E o que é certo, chegamos até aqui. Mas o que é que aconteceu? Já aí em 2005, 2009 foram criados. Nós éramos professores todos iguais, e somos, não é? Claro que uns na carreira vão progredindo, como em qualquer carreira, derivado também às suas habilitações literárias, aos cursos que vão tirando, mas foram criados dois tipos de professores titulares, pessoas com mais tempo de carreira, e isso criou já pedi aos colegas que desligassem o microfone, os que estão pelo menos na rua estão a ouvir ruído.
professores titulares e professores normais, digamos assim, em que isso criou já divergências dentro da escola, algum atrito, que não foi bom. Depois logo foram incutidas aulas de substituição nos tempos não letivos. Conclusão, nós temos aulas, tempos letivos e não letivos. Não letivos para preparar as nossas aulas, a programação, para trabalhar na escola, os projetos, como o comandante Alcino Ferreira disse, e muito bem, nós somos dedicados aos nossos alunos, criamos competições, na minha área de educação física, as escolas são férteis porque há os torneios de basquete, de badminton, de voleibol, isso é tudo em horas não letivas, ok? Aquelas horas que ninguém vê, que ninguém sabe, mas que o professor realmente trabalha, como os colegas de matemática e de português e por aí fora, tem que corrigir testes, fazer testes, não é? Dar nota e isso tudo. Pronto. Em tempo não letivo, nós íamos substituir colegas a dar aulas, o que era ilegal, e depois acabou por vir para trás essa, digamos assim, imposição do governo de Maria Lourdes Rodrigues, enquanto Ministro da Educação, mas nos primeiros anos, eu recordo-me em 2005, eu estava em FAF a dar aulas, e então era chamada a substituir colegas da sala de aulas, e conclusão, em horário não letivo, e era como se fosse dar uma aula. Foi por demais, quer dizer, tivemos uma afronta muito grande desde aí. A avaliação de desempenho foi terrível e continua a ser neste momento. O que é que aconteceu? Uma avaliação interna, normal e externa. Vieram professores de outros agrupamentos avaliar, e acho bem, eu queria ser avaliado todos os anos. Eu acho que nenhum professor é contra isto. Agora, a justiça é que não acontece, e nós sentimos isso grandes injustiças. Porquê? Porque foram criadas cotas. Posso-vos dizer, no meu agrupamento de escolas, somos mais ou menos, para não dizer, mas um número assim redondo, 150 professores. E se nós só temos 15 cotas para dar. O que é cotas? 15 muito bons, hoje excelentes, é menos, não é? 15 no total. Por isso, dos 150 professores, 15 é que vão progredir naquele escalão que nós sabemos onde há garrote, que é do quinto para o do quarto para o quinto e do sexto para o sétimo. Por isso, 15 professores. Estamos a dizer que o resto não presta, e não é verdade. Nós sabemos, em qualquer profissão, há bons e maus profissionais, sem dúvida, mas não há 140 professores maus profissionais num agrupamento de escolas, nem pode ser. Senão aquilo era um barril de pólvora, já tinha explodido, já tinha saído tudo para o bairro do Cerco, já tinha saltado para a cidade do Porto, e era o descalabro. Não, nós somos lá uma almofada social, como eu digo, há 15 anos, eu amparo lá muitos problemas e graves de droga, de prostituição, de tráfico, de venda de bilhetes para o Futebol Clube Porto, que dá muito dinheiro, etc, etc. Pronto, não vou falar de coisas particulares, mas estão a perceber onde eu quero chegar. E a lei dos cônjuges? A lei dos cônjuges era para, pelo menos, e continua a acontecer, a separação do marido e da mulher. Conclusão, neste momento eu tenho colegas que dão aulas no Alentejo, e a mulher e o marido está em Bragança, por exemplo, ou vice-versa. Quer dizer, não tem lógica nenhuma separar famílias dos professores. Os professores estão a ser maltratados há muitos anos. É isto que vos quero transmitir. E chegou um momento de dizer basta, mas já vou passar por aí. Para além disso, o modelo de gestão de escolas foi alterado, de gestão, passando a ser dirigidas por um unipessoal diretor. O que é que isso causa? Uma prepotência. O diretor, como é um projeto diretor, não é nada democrático. E nós vivemos numa escola em que ensinamos a democracia, os valores de Abril, como estamos aqui hoje. Eu também nasci com os valores de Abril. Nasci em 75. Se não fosse o 25 de Abril, eu não existia. Meu pai estava preso político. Pronto, e então para dizer que a escola não é democrática hoje em dia. A escola é um lugar, o diretor é um cargo político, como vocês sabem, as câmaras têm um poder muito grande, e então querem pôr lá pessoas que consigam, ou que são da cor política dele, digamos assim, verdadeiros, não é? O Conselho Geral também foi criado, uma representatividade da comunidade escolar, até aí nada contra, só que depois as coisas começam a ser orquestradas, os Conselhos Gerais a ser da cor, digamos assim, política do diretor, porque quem escolhe agora o próximo diretor nos agrupamentos ou nas escolas é o Conselho Geral. Conclusão, se o diretor que apresentar concurso não for da cor política ou não for da cor do Conselho Geral, nunca será, por isso não há democracia, nunca será diretor uma pessoa, mesmo que tire o curso, que agora é preciso tirar um curso de gestão, como eu já tirei, do mestrado, administração escolar, mas não chega lá. Por isso gostávamos que voltasse o que era antigamente, que era uma escolha colegial, todos os professores funcionários votavam numas listas apresentadas nas escolas, a conselho diretivo e não a diretor. Gostávamos muito que isso voltasse a acontecer nas escolas, que é a verdadeira democracia a funcionar, assim não é, sentimos completamente que não somos ouvidos, e uma prepotência muito grande por parte da maioria dos diretores, infelizmente tenho que dizer isto.
Depois o fim da formação docente, que é obrigatório, nós temos que ter 50 horas no nosso escalão de formação em que ela deixou de ser em horário laboral. Eu falo com colegas do privado e do público também, mas principalmente do privado, e todos vão em formação em horas de laboral, não é? As empresas pagam aos meus amigos, que são delegados sindicais, desculpem, são delegados de informação médica e outros, em horas de trabalho, vão se formar e é bom para a empresa. O trabalhador está a ganhar mais valias e a empresa percebe isso, está a formar bons profissionais. Conclusão, o professor, a professora neste momento tem que ter formação, mas para isso tem que prejudicar uma vez mais a família. Eu tenho formação, como a Margarida e como todos os professores que estão aqui hoje a representar-nos, ao final do dia, por isso em vez de eu estar com os meus filhos estou a ter formação, ou ao fim de semana, que o professor também não tem direito de ter formação, fim de semana, então para estar com a família, e tem que ter formação ao fim de semana. Isto desde 2005 foi terrível para mim. Não se pode mudar as regras a meio, mudaram muitas regras a meio de um jogo. É como eu agora no cerco, estamos a jogar futebol, os ciganos estavam a ganhar contra os ditos normais, porque nós temos lá uma comunidade muito grande, eu a meio do jogo mudava as regras, estão a imaginar o que é que eu causava no meio do jogo de futebol ou de basquetebol? Uma confusão, o árbitro era insultado, não é? Não, as pessoas sempre tiveram uma postura correta e é por isso que chegamos ao copo transbordou, ok? Depois, professores deslocados, concursos nacionais, e vocês ouvem falar, o professor com a casa às costas, sem dúvida, não há um mínimo de cuidado a ver de onde é que o professor é, e não é de onde é que vive, e é colocado a centenas de quilómetros, para além disso não tem ajuda de custos. Um professor, como eu digo, eu tenho amigos no Alentejo Profundo, em Moura, tenho no Algarve, em Vila Real de Santo António, eu sou do Porto, a centenas de quilómetros, não lhe pagam deslocamento, nem ajuda de custos para dormir. Conclusão, um professor ganha muito, 1000 e poucos euros, pode pagar 2 casas, ter que pagar as viagens, porque tem que visitar os filhos, não é? Periodicamente, é horrível. Digo-vos que é uma situação e o professor é um voluntário fantástico do país. É realmente, habituou o país a ser um samaritano. E isto há que dizer, não digo aquela palavra, mas basta, o basta não tem conexão com outro partido que a gente não gosta. Mas pronto, há que dizer basta mesmo, porque chegou o momento. E este papel, isto tudo foi desvalorizando o papel do professor, não é? Para a opinião pública, conclusão, o professor faz tudo e pode ser massacrado, pode ser maltratado, isto passou para a opinião pública. E hoje em dia perdemos completamente o respeito, hoje em dia os pais entram pela escola adentro para confrontar, e não só. No outro dia eu ouvi a Margarida a contar, também no ensino superior já acontece, que é uma vergonha, mas nós no liceu, no ensino básico, entramos os pais, não só confrontam como nos batem, às vezes, não é? O que é fantástico. É crime público, nada acontece, demora anos, a nossa justiça, sabes, nós sabemos como decorre, e temos colegas no cerco que já desistiram da profissão porque não aguentam esta pressão. Porque lá a comunidade entra pela escola adentro e bate. Não é só falar, bate. Porque o filho é mentiroso, porque o filho diz que lhe tirou o telemóvel, e o professor está lá para educar, não está nunca para prejudicar, mas eles entendem, viram a cabeça ao prego e aquilo é logo para a agressão. E nós temos colegas que sofrem pressões, que vão a tribunais, não há apoio de ninguém, e isto também é preciso dizer-se, não é? E há colegas que já desistiram, inacreditável, é verdade, desistiram porque o governo, o Estado, o Ministério da Educação não apoia os colegas. E posteriormente assistimos a uma reforma do ensino básico, que todos nós sabemos. Na minha área fala-se muito das iliteracias, não é? A minha iliteracia motor é terrível, e os seus comandantes com certeza sabem, não é? Se temos militares mal preparados fisicamente, se nem sabem correr, como é que vamos, na altura da guerra ou do ultramar, como é que íamos para o mato correr? Não conseguimos. Hoje em dia temos miúdos que não sabem correr, não sabem saltar, que não se brinca na rua, não se sobe às árvores, como no nosso tempo, não se salta muros. Nós, felizmente, no centro temos isso. Eles fogem à polícia, têm muita motricidade fina, mais grossa, mas pronto. Mas mesmo assim, na primária não se trabalha isso, não é? E nós sabemos a nível nacional, por isso tem que ser investido o primeiro ciclo nas várias áreas, na minha em particular também. E o novo Estatuto do Aluno também é um facilitismo que nós notamos no ensino, desde há uns anos esta parte. Porquê? Porque os 12 anos obrigatórios de ensino obrigatório tornou isso, não é? Mexeu nos currículos, no facilitismo. Nós estamos a criar, em vez de criar jovens resilientes para ir para o trabalho, não, é o contrário. Nós lá no cerco temos alunos que no 9º ano, pessoa, se não provar não há problema, sabe? Vou receber o rendimento mínimo ou social de inserção, ganho, jogo computador e nunca vou passar fome, porque essa gente tem ajuda de custo. E acho bem, quem realmente é debilitado e não consegue trabalhar, deve ter o apoio do Estado. Agora,
nós formamos malandros. Hoje em dia, infelizmente, nosso país apoia muitos malandros e não pode ser. Temos que dar realmente trabalho e eles têm que ser resilientes e formar gente com valores, que é o que eu trabalho muito no Cerco. Tenho lá um projeto de valores olímpicos e por aí fora. Para além das reformas curriculares, a modernização da escola, a parque escolar. Vimos que foi um investimento muito grande, sim senhor, mas depois nem arquitetos percebem muito de escolas. Lá no Cerco, por exemplo, meteram painéis grandes cá fora de xisto, que é português, só que não é português, é italiano, é imitar xisto, e cada murro que eles dão lá nas placas, que custam mais de 200 euros, tem que vir de Itália, italiano. Estão a imaginar, temos lá aquilo muito roto, em vez de ser uma escola linda, não é assim tão linda, porque as coisas vão se deteriorando. Temos uma escola nova desde 2009, chove por todo lado, sem começar a não ter muitas condições, o que é triste. Tem que se pensar em escolas, não é? Quando se constrói, gasta-se dinheiros públicos, tem que ser arquitetos que pensem as coisas como deve ser, como os engenheiros e por aí fora. O que vemos é que se investiu muito e temos agora coisas terríveis e não há dinheiro para reconstruir, não há dinheiro para nada neste momento, não é? Temos escolas onde chove, literalmente, e estamos a dar aulas. Pronto, e muito mais havia a dizer, foi introduzido o plano tecnológico da educação, ótimo, cada miúdo no Cerco tem um computador, não é? Só que eles queriam que o computador fosse deles, não, o Estado empresta até eles estudarem, mas pronto, e com a internet e tudo, mas antes de chegarmos aí havia muito mais a trabalhar, e a Cláudia com certeza e a Margarida vão dizer, porque há que mexer nas mentalidades, na cabeça dos nossos alunos e mostrá-los que têm que ser resilientes. Claro que precisam de um computador, mas se não sabem ler, se têm dificuldades em escrever, isso é que é importante, não é? E também trabalhar a parte física, que é o meu lado, e humana, principalmente. Hoje em dia, não é? Olha-se muito para o umbigo e somos pouco solidários, pouco trabalho comunitário, e a escola tem esse dever e nós fazemos muito por isso tudo. E a desvalorização das disciplinas, e no meu caso das expressões foi terrível, tivemos um ministro Crato do PSD, em que só queria valorizar a matemática e o português e todas as disciplinas das escolas, principalmente de expressões, não é, de artes, foram desvalorizadas. Isso também cria uma coisa terrível. Os pais dizem que nós não valemos nada, como é óbvio, não é? Não, o que interessa é a matemática, é o português, e isso é que conta. O que foi também muito mau para o ensino estes anos. E pronto, passando à luta, dizer o quê? Nós chegamos aqui, o Cerco, somos muito resilientes. Já na cidade do Porto fizemos 2 marchas desde janeiro a fevereiro, marchas pela cidade do Porto, uma durante a semana e outra no fim de semana, que juntamos mais de 3.000 pessoas. Fizemos um cordão humano na ponte Dom Luís, em que juntamos as comunidades educativas do Porto, Gaia e do Grande Porto, que se juntou. Temos aparecido. No dia 28 de fevereiro, em Matosinhos, recebemos o Sr. António Costa também com uma vigília, mas não nos deixaram aproximar, até que uma colega se aproximou e o segurança, ao desviar, fez-lhe tocar nos óculos. Isso foi notícia. Nunca foi, nem nossa é a ideia para partir para a violência, nem a desordem, mas a colega, é certo, tocou sem querer nos óculos do Sr. Primeiro-Ministro. E, ultimamente, na passada sexta-feira, 17 de março, tem sido 17 de fevereiro, 17 de janeiro, 17 de março, fizemos a última vigília, sexta-feira à noite, na cidade do Porto, em que levamos também muitas centenas de colegas, até com velas e pronto, e correu muito bem. Por isso, e temos conhecido muito a comunidade educativa. E o que é que nós reivindicamos? Que realmente trabalhamos e tem que ser nosso. São 6 anos, 6 meses e 23 dias, em que com a crise mundial nós percebemos e depois andamos calados porque dizem-nos sempre, não, agora não pode ser, o país não tem dinheiro, não é? Então andámos calados. Depois foi a crise mundial da pandemia. Fomos dos primeiros, como os médicos, ninguém pode dizer o contrário, médicos, enfermeiros, professores, logo com os computadores prontos a dar aulas. Os miúdos não perderam a aprendizagem, claro que não é a mesma coisa, mas pessoas, mesmo colegas no 10º escalão, mais velhos, que não tinham muita experiência, lá tiveram que, na segunda-feira a seguir, pegar no seu computador, porque não havia computadores, as escolas não tinham para todos, e as pessoas tinham que pegar nos seus computadores e trabalharam. Por isso, agora que acabou a pandemia, agora que se fala em dinheiro para a TAP, agora que se fala em dinheiro que se falou sempre 23 mil milhões para os bancos, os professores são um pilar basilar como outros, não é? A educação, a saúde e a justiça e a segurança e sem dúvida as forças armadas, não têm que ter dinheiro, claro que sim, e por isso nós reivindicamos, transbordamos o copo, não é? Como se costuma dizer. Depois é as cotas, como já falei, há as cotas no 5º e 7º escalão, as pessoas merecem, claro que merecem excelente e muito bom, mas não há. Há umas cotas terríveis, como falei. Não aparece a imagem. Como? Peço desculpa.
Pronto, há cotas, mais ou menos 10% só de cotas por cada agrupamento. De agrupamento, não estou a falar de escola, nós somos 7 escolas no total, com a básica e secundária, depois temos mais as antigas primárias, que é a EB1, não é? Do bairro do Falcão, do Cerco, Lagarteiro, por ali fora. Temos vários professores das EB1s e das pré-primárias. Do ensino. Depois, os critérios de atribuição são injustos, como é óbvio. Como não é o diretor, não é é um órgão único, não é unipessoal, o diretor é o máximo, é o órgão máximo. Ele, a quem quiser, atribui as cotas, basicamente. Claro que há uma SAD, que há não sei o quê, mas depois sabemos que há muito favoritismo de quem é pelo diretor e quem não é visto muito bem para receber as cotas. Infelizmente, a sociedade portuguesa é assim, e a escola é uma microsociedade, sem dúvida, não é? As ultrapassagens na carreira, eu falo disto porque fala só dos 6 anos, em 2013, depois o governo vai criando injustiças, estas injustiças, ainda hoje criou injustiças, o ministro veio falar, que a Margarida já falou antes de começarmos, nas injustiças, é terrível. Em 2013, todos os colegas e bem, contratados que entraram, todo o tempo que trabalharam como contratado, contou para a carreira, ótimo, eu sou a favor disso. O que é que aconteceu? Eu que estava no segundo escalão fui ultrapassado por milhares de professores. Não é? Eles agora já vão passar para o 5º escalão, ou já estão no 5º escalão, eu ainda continuo no 4º escalão quando entrei em 2006. E estas injustiças continuam a acontecer e têm que ser faladas, porque isto, em vez de ser tudo igual, não. E o Ministério continua a dividir para reinar, e claro, e tem acontecido isso. Não é? E as casas às costas, que já falei, não vou voltar a repetir, mas ele continua com este, que foi aprovado, porque nenhum sindicato aprovou dos 23 este modelo de contratação para o próximo ano. Conclusão, vai ainda separar mais famílias, porque no primeiro ano até podem ficar perto de casa, mas no segundo ano já vão ter que concorrer onde faz falta professores, e nós sabemos onde é que faz falta, é no sul do país principalmente, e alguns também já no Porto já fazem falta, mas principalmente no sul do país as famílias vão ser divididas, e vão entrar mais de 10 mil, é o que dizem, não é, para a carreira, estamos a imaginar mais de 10 mil famílias a serem divididas novamente. E passo agora a bola à colega Cláudia, e obrigado. Ora bem, muito boa tarde. Primeiro que tudo, queria agradecer a oportunidade que nos estão a dar aos professores para explicarmos o porquê desta tão grande contestação e desta luta. Isto é, somos nós a dizermos basta de falta de respeito, basta por nós, pelos alunos, e basta de incompetência. Infelizmente, são vários os problemas que afetam a escola pública, não são só os problemas, como o Vladimir já falou, que estão ligados à carreira dos professores, que por si só já seriam suficientes, mas não ficamos por aí. O problema é que a escola pública neste momento não tem qualidade, e não tem qualidade porque as políticas educativas não são bem pensadas, e até ao momento têm sido absolutamente ruinosas. Eu gostaria de me focar sobre alguns temas. Eu gostaria de começar pelo tema da indisciplina, tentar refletir um bocado convosco sobre o porquê, e também apresentar algumas soluções que muitas vezes são simples, não exigem dinheiro, exigem só vontade política e inteligência para as pôr em prática, penso eu. Ora bem, porquê o tão grande problema da indisciplina? Ora bem, tivemos logo em 2009 o alargamento da escolaridade obrigatória, passou para 12 anos. Isto o que é que faz? Mais jovens nas escolas, alguns jovens mais velhos, apesar de que nem sempre o problema da indisciplina vem dos alunos mais velhos. Logo, a indisciplina começou logo a aumentar nesse ponto. Depois, o que é que acontece? Os nossos jovens, hoje em dia, passam muito tempo sozinhos, a fazerem aquilo que querem. Os pais pouco tempo passam com eles. E a escola é contracorrente à forma como eles querem viver, estão habituados a viver hoje em dia. Porque a escola requer horários, a escola requer horários, requer trabalho, exige esforço, e eles, quando chegam à escola, não estão dispostos a isso. Portanto, estamos aqui com um problema gravíssimo nas escolas de indisciplina. Várias medidas podem ser tomadas que, penso eu, seriam bastante benéficas para resolver este problema. E quais são elas? Por exemplo,
Quando um jovem agride um professor, um funcionário, um técnico, um membro da comunidade educativa, esse jovem deve ser imediatamente transferido de escola. Não há cá processos disciplinares, não há cá processos de averiguações, esse jovem tem que ser transferido de escola. Não lhe estamos a retirar o direito à educação, mas passa para outra escola. A mesma coisa se deverá passar quando um encarregado de educação agride um professor, seja dentro das instalações escolares, seja fora. Encarregado de educação ou familiar que vá agredir um professor ou até um aluno, o seu filho ou sua filha deve ser também imediatamente transferida de escola. Depois temos aquele problema que é os encarregados de educação não se responsabilizarem pelos seus educandos. Nós temos muitos casos de encarregados de educação que durante o ano letivo nunca vão à escola, mas quando o filho dessa pessoa, ainda por cima, é um aluno indisciplinado, o caso aqui ainda é muito mais grave. Portanto, deverá haver uma responsabilização destes encarregados de educação, não sei de que forma, de forma pecuniária, não sei, ou outra alternativa qualquer, mas o encarregado de educação não se pode demitir dos seus deveres. Um aluno indisciplinado, na primeira vez, deverá cumprir serviço cívico na escola, mas se ele for reincidente, então por que não cumprir serviço cívico na comunidade? Relembro que os conselhos gerais, o órgão máximo da escola, estão representantes do município. Então, a indisciplina é um problema de todos, os municípios também têm que se envolver na solução do problema da indisciplina na escola. Agora gostaria de passar ao próximo tema, que tem a ver com o facilitismo crescente a que nós temos vindo a assistir na escola pública ao longo dos últimos anos. Todos nós somos testemunhas de que um avô com a 4ª classe escreve, lê, resolve problemas de matemática com muito mais facilidade do que um aluno que está na escola. Isto tem que nos fazer refletir. O que é que os alunos andam a fazer na escola? E onde é que poderá estar o erro? Ora, muito bem, o erro, penso eu, está também, claro, nas políticas educativas e passo a especificar. Um aluno transita de ano com 5, 6 ou mais negativas. Ora, isto que mensagem passa ao aluno? Não é preciso esforço, não é preciso trabalho, passará de qualquer maneira. A culpa não é do aluno, é do sistema. Depois existe uma coisa que é chamada a lógica de ciclo, que diz o seguinte: um aluno que esteja num ano não terminal de ciclo, portanto estamos a falar do 2º e do 3º ciclo, portanto um aluno do 5º, do 7º e do 8º ano, só ficará retido em situações excepcionais. E aqui quero relembrar que se passar com 5, 6 ou 7 negativas não é considerada uma situação de exceção, então o que é que será? Isto o que é que provoca? Que os alunos, quando chegam aos anos terminais de ciclo, têm um acumular de falta de conhecimento e de falta de competências que é muitas vezes irrecuperável. E a questão agora também é a seguinte: e porquê é que isto acontece? Porquê é que existe esta lógica de ciclo? Uma razão muito simples. O Estado português não quer gastar nem mais um ano na preparação daquele aluno. Porque reter um aluno num determinado ano de escolaridade, porque esse aluno não reuniu os conhecimentos e as competências necessárias, é uma segunda oportunidade que se está a dar a esse aluno. E o Estado português não quer gastar mais dinheiro com esse aluno, portanto, faz os alunos não passar de ano, mas faz os alunos passarem pelos anos de escolaridade no mínimo tempo possível. Isto é algo que os pais têm que ser exigentes e perceber que não pode ser assim. Temos de ter aqui uma preparação séria dos nossos alunos. Depois temos ouvido falar também na avaliação externa. A avaliação externa o que é? São os exames que são realizados nos fins de ciclo. A tendência dos últimos anos é para terminar com esses exames. Ora, isto será muito grave se assim for. E porquê? Porque os exames depois contam para a média, especialmente no fim do secundário, para a média do aluno.
Os alunos que vêm do ensino público e os alunos que vêm do ensino privado saem no 12º ano com médias muito diferentes. As médias dos alunos do ensino privado particular são muito mais altas. Ora, o exame e o peso do exame na nota final do aluno era aqui um fator, ou é aqui um fator de equidade. E esse fator não pode ser retirado. É da mais absoluta justiça que continua a haver avaliação externa para diminuir esta diferença entre os alunos que têm hipótese de frequentar o ensino particular e os alunos que andam no ensino público. Depois, o empobrecimento dos currículos, as novas aprendizagens essenciais da matemática, que eu pus ali, mas não é só na matemática, são em todas as disciplinas, e sobre isto eu quero dizer o seguinte. A sociedade, e vou falar da matemática, que é a minha área, peço desculpa, mas o mesmo até gostaria de ter acesso a esses pareceres, o mesmo se passará com as outras disciplinas. O parecer da Sociedade Portuguesa de Matemática sobre as novas aprendizagens essenciais é arrasador. Elas utilizam palavras como que estão feridas de múltiplos e graves problemas, que fazem retroceder o ensino da matemática, que os documentos são pouco claros, omissos e vagos e que apresentam inúmeras lacunas, que existe uma deficiente organização dos temas e por aí fora, e depois também que dá um grande ênfase às ações estratégicas para pôr em prática essas aprendizagens, o que não deixa espaço aos professores para decidirem quais as melhores pedagogias a aplicar em função das especificidades dos seus alunos. Ora bem, isto aqui só me leva a refletir e dizer o seguinte. Eu penso que as sociedades portuguesas de matemática, de português, de história, de todas as disciplinas, serão, no meu entender, visto que reúnem os especialistas nessas áreas, serão as entidades mais capacitadas para definirem currículos, a sua sequenciação, as pedagogias e a forma de avaliar os alunos. Não é preciso complicar aquilo que tem uma solução que está ao alcance. Mas não. O que nós acontecemos é que, não sei por que razão, ou porque cada ministro quer deixar a sua marca, vamos lembrar das marcas que a ministra Maria Lourdes Rodrigues deixou, que são dolorosas, mas os ministros tendem sempre a sofrer dessa vaidade, quando muitas vezes o que nós temos que ser, enquanto ocupando um cargo dessa responsabilidade, é facilitadores de mobilizar aquilo que está certo, rigoroso e pô-lo em prática. Gostaria agora de passar, Vladimir, se não te importas, o Vladimir não está a abrir, ao próximo. Queria falar do ensino inclusivo também, uma bandeira, uma coisa que se gosta muito de ouvir falar, todos na escola, alunos com dificuldades de aprendizagem, e mesmo com alunos que são diferentes por problemas físicos graves e deficiências motoras e outro tipo de deficiências. E usa-se muito esta bandeira de que a escola é para todos. Ora bem, eles estão lá todos, mas a escola não é para todos, porque este ensino inclusivo tem muitas debilidades. Para já, começando pelo número insuficiente de docentes de educação especial. Muito poucos. Depois, pedem-nos a nós, professores de determinadas disciplinas, perante um aluno que sofre dislexia ou outro tipo de problemas, nós temos que, lendo um relatório clínico, para o qual nós não temos formação, nós temos que dizer quais são as adaptações curriculares que vamos fazer, qual vai ser a diferenciação pedagógica e quais vão ser as acomodações curriculares que vamos aplicar. Em boa verdade, a grande maioria de nós não sabe o que há de fazer. Portanto, nós precisamos desse tipo de formação e não existe. As unidades de multideficiência e de ensino estruturado, os centros de apoio à aprendizagem, têm recursos físicos, materiais e humanos escassos. Chegamos ao ponto dos professores que lá estão levarem jogos de casa dos seus filhos, puzzles e outras atividades para conseguirem pôr os alunos a trabalhar, porque não existe verdadeiramente nada
disponível nesses centros de apoio à aprendizagem. Relativamente aos terapeutas que vão dar assistência a essas crianças na escola de terapia da fala e outro tipo de terapias, tem que haver um maior crédito horário nas escolas para permitir um maior número de terapeutas. É claramente insuficiente. E depois, temos assistentes operacionais, que são destacados para essas unidades de multideficiência, mas que não têm formação específica para lidar com aquele tipo de crianças. Portanto, temos aqui um ensino inclusivo que de inclusivo só tem o nome. Porque na prática não é inclusivo. Aquelas crianças, na sua grande maioria, estão ali o dia todo, sabe Deus como. Depois, ainda na parte dos alunos que frequentam turmas normais e que estão a cargo de um docente de educação especial, há tão poucos docentes de educação especial que esses docentes têm a seu cargo um número elevadíssimo de alunos. E isto dá aso a quê? Que esses docentes de educação especial passam um ano letivo inteiro, não têm tempo para conhecer os alunos que acompanham, não têm contacto direto com eles. Portanto, limitam-se a ajudar o diretor de turma a fazer o relatório, mas não têm tempo para saber de que crianças estão a falar. Isto é grave, isto é gravíssimo. O próximo, Vladimir, se não te importa. Vamos agora, os recursos humanos das escolas. A falta de assistentes operacionais. Os assistentes operacionais são o garante da segurança, da alimentação, do bem-estar dos nossos alunos. Há pouquíssimos assistentes operacionais nas escolas. A falta de técnicos da segurança social, a falta de psicólogos, esta rede toda de apoio que tem que existir à volta de uma escola, porque na escola, hoje em dia, com os problemas sociais, com os problemas de saúde mental, tudo vai dar à escola. E a escola, por si só, não consegue, ou antes, os professores por si só não conseguem, não estão habilitados, não têm conhecimentos para isso, não têm tempo para prestar o verdadeiro apoio. Portanto, esta rede de apoio tem que ser efetiva e é, francamente, muito pouco o número destes técnicos de segurança social, de psicólogos e de assistentes operacionais que temos nas escolas. Depois, passando ao próximo, o Vladimir já falou, aqui só queria dizer o seguinte: desde 2008, lá voltamos ao Ministério da doutora Maria Lourdes Rodrigues, o órgão executivo da escola deixou de ser feito, a escolha deixou de ser feita por via eleitoral, em que todos os professores votavam quem seria o órgão executivo da escola. Isso deixou de ser assim. Portanto, o que é que se sente e o que é que nós temos sentido em estas manifestações e estas lutas também têm servido para conversar muito e para sentir o que os professores sentem. E os professores não se sentem representados com este atual modelo de gestão. Mas também há aqui outra coisa que, com muita tristeza, todos constatamos, que é o seguinte: neste contexto atual desta luta, tem havido um afastamento inexplicável por parte da generalidade dos dirigentes escolares desta luta. Isto não conseguimos perceber porquê, visto que os dirigentes escolares são professores, sim, com cursos de gestão e administração escolar, mas são professores. E porquê é que tem havido este afastamento? Eu acho que, para bem de todos e dos dirigentes escolares também, eles terão o mais breve possível que clarificar a sua posição. E por fim, a carreira não é atrativa. É uma carreira que não motiva, devido a uma progressão muito complicada, muitas vezes uma estagnação, há um excesso de burocracia, há uma falta de condições para o exercício da docência, indisciplina, violência, políticas e educativas sempre a mudar, e nós precisamos de novos professores e dos melhores para a garantia da qualidade do ensino. E há 2 dias, e foi uma colega que me mandou este artigo há pouco, e há 2 dias, numa notícia do Jornal Notícias, se não estou em erro, do Público, dizia que nós vamos precisar de 1.500 professores de matemática e neste momento só estão a ser formados 53.
isto dá que pensar. Em muito poucos anos não vão haver professores, ou então vão ser substituídos por pessoas que não têm as habilitações necessárias para prestar um ensino de qualidade. E terminando, Vladimir, se não te importas, em suma, o que é que nós queremos? Queremos escolas bem equipadas, com professores motivados, com recursos humanos suficientes, com regras bem estabelecidas e com ensino de qualidade. Em suma, um lugar onde as liberdades, direitos e garantias de todos os elementos estejam assegurados. Um lugar onde se constrói um país sustentável e democrático. E assim termino a minha intervenção. Margarida. Margarida, não te estamos a ouvir. Agora já? O que havia aqui muito que dizer, eu queria só frisar aqui 2 ou 3 ideias que eu acho muitíssimo importantes, é que de facto chumbar um aluno, segundo vinha referido, fui verificar, no Jornal Público, no dia 21 de novembro de 2018, vinha um artigo profundo sobre esta questão de chumbar um aluno custa 6.000 euros, ensiná-lo a estudar só 86. Portanto, toda esta, está mais que justificada este facilitismo, este passar contínuo de alunos, mesmo com inúmeras negativas, passam-se os alunos, vão-se passando e eles já perceberam e os outros estão completamente desmotivados. Na verdade, quando não houver, as pessoas julgam que basta passar os filhos do público, ensino público para o privado e a coisa está resolvida. Dificilmente, para já ninguém tem, as pessoas não têm normalmente bolsa para conseguir pagar as mensalidades que se pedem normalmente no privado. E depois, de facto, quando não houver professores no público, também não vai haver no privado, a não ser que lhes paguem brutalmente e aí teremos ainda menos no ensino público. Isto não está longe de resolver a questão. E passo então a verificar, a apresentar então aqui algumas questões que me pareceram importantes, sobretudo em relação à projeção para o futuro. Nós, quando pensamos no futuro, é inevitável que não pensemos também em algumas coisas do passado, porque, na verdade, o passado serve-nos de referência e serve-nos de aprendizagem, sobretudo para evitarmos cometer os mesmos erros, mas também para planear o nosso presente e o futuro. Aquilo que os professores toda a vida fizeram foi estarem, eu sou filha e neta de professores, sei bem o que é que tinha em casa e quanto aprendi com a minha família, e lembro perfeitamente de quando foi começando, já não indo para trás, mas começando em 74, quando foi a época da Revolução, nós tínhamos uma enorme falta de professores, houve uma altura em que havia muita falta de professores e havia pessoas mesmo com o 12º ano a servir de professores, a darem aulas, eram os tais professores à pressa que eu refiro aqui, e mesmo assim com as baixas qualificações que tinham na altura sabiam muito mais do que agora com as mesmas qualificações. Houve uma fantástica campanha de alfabetização de adultos, na qual participaram também os meus pais, e eu lembro-me que era pequenita, mas lembro perfeitamente disto, e dos meus pais fazerem e os outros colegas fazerem materiais, fazíamos também materiais em casa, e porque não havia dinheiro, e os professores foram por esse país fora e dispuseram-se a ensinar em horário pós-laboral, aos fins de semana, e ensinaram um povo esquecido, iletrado, e sem receberem pagamento nenhum, porque faziam isso pro bono. E eu até diria, não é pro bono, é a bem dos outros, sempre por solidariedade.
Entretanto, como já disse a Cláudia, também houve imensas outras situações em que nós sempre estivemos, e o Vladimir também o referiu, nós sempre estivemos na linha da frente, sempre quisemos mostrar que estávamos presentes, e quantas vezes à custa das nossas próprias famílias e do nosso tempo. Passando para a pandemia, nós fizemos tudo aquilo que era possível fazer, mesmo chegámos a formar os nossos próprios colegas, chegámos a ensiná-los, chegámos a trabalhar 16, 17 horas por dia, não tínhamos fins de semana, não tínhamos feriados, e era sempre a andar continuamente naquela agitação. Apoiámos as famílias, apoiámos os alunos e respondemos sempre à chamada. Ultrapassámos a falta de materiais, de meios, de condições, tudo isso, e nós nunca, pelo contrário, não só não nos queixámos daquilo em que estávamos metidos, porque sabíamos a responsabilidade que tínhamos e o quanto tínhamos nos nossos ombros, e a quantidade de pessoas que dependiam de nós, os nossos colegas, os nossos alunos, as famílias. Como ainda por cima nos animámos vendo o resultado daquilo que fazíamos, e isso é extraordinário. Deu-nos uma força enorme e aprendemos imenso. Depois, queria também referir, obviamente, quando se fala a minha parte é que futuro para a educação. Para além daquilo que a Cláudia e o Vladimir também já disseram, como é que nós vamos conseguir enfrentar todos estes desafios que temos e que sabemos que já estão a surgir-nos e que têm tendência, obviamente, a agravar-se, não é? Porque nós já andamos nisto há muitos anos e já sabemos, já antevemos aquilo que as coisas onde vão desaguar. Na verdade, as prioridades são muito pouco de coisas que se possam comprar materialmente. Nós precisamos de estabilidade, as escolas precisam de estabilidade, de serenidade, precisamos de que regresse a paz às escolas. Nenhum de nós quer isto não serve para ninguém, mas nós estamos aqui a lutar pelas aprendizagens, pela qualidade de ensino, pela dignificação da carreira dos professores. Nenhum de nós quer palmas às janelas, nem protagonismo. A única coisa que nós queremos é que respeitem, reconheçam o trabalho que nós fazemos. Nós alimentamos do sucesso dos nossos alunos, do sucesso dos nossos pares, dos resultados que obtemos. E o nosso trabalho é de bastidores, mas quando temos que nos chegar à frente, nós temos que dar o exemplo. E estamos, ao longo de todas estas décadas, sempre o fizemos. Nós temos um trabalho que é o que se vê é a ponta do iceberg. As pessoas têm uma carreira complexa, é verdade, mas é uma carreira que é muito gratificante também, mas é a nível pessoal. Não temos condições para executar as nossas tarefas e desempenhar o nosso papel como nós gostaríamos, mas como já o fizemos em tempos também. E por isso é que demos um murro na mesa e dissemos basta, de facto não pode ser. Todos nos lembramos daquilo que o primeiro-ministro António Costa disse em janeiro deste ano: eu não posso resolver o passado. Obviamente que não, que isto até é infantil, isto é uma lapaliçada, como se diria. Ninguém consegue resolver o passado, mas pode-se criar o futuro e modificar o futuro no presente. E é isso que interessa, é fazer agora. E por isso é que nós estamos nesta luta difícil, por isso é que durante estes meses todos nunca baixamos os braços, alimentamos-nos da força uns dos outros e não desistimos porque sabemos o que é que está em causa. E o que está em causa é algo muito importante e muito maior do que nós, individualmente. A situação atual é de degradação e declínio de valores no país, até mundialmente. Atravessamos uma época muito, muito conturbada. E de facto nós
nas escolas, nós reparamos sempre que há alterações sociais, problemáticas na sociedade, nós somos os primeiros a sentir isso. É um pouco como a teia da aranha, nós sentimos todas aquelas pequenas vibrações, somos os primeiros a dar por elas, porque nós vemos isso nos nossos alunos, vemos isso nos pais, e já sabemos que isto, quem lida com pessoas tem o melhor e o pior do mundo, não é? E, portanto, tudo aquilo que há de modificação na sociedade, somos os primeiros a reparar neles. Nelas, nessas coisas. Esta falta de autoridade que há, começa também nas famílias, obviamente. Esta geração de pais, dizia-me hoje um colega que está lá, hoje novo, agora de novo, mas que, embora não sendo professor, está lá a dar aulas, dizia, mas esta geração de pais espelha muito essa atitude de falta de autoridade, de incumprimento que nós vemos nos alunos, e é verdade, nós notamos que os nossos alunos estão em autogestão, não têm regras, não têm controlo, a maior parte das vezes somos nós que temos que fazer isso, até para os pais. As famílias estão destruturadas, não têm, não sabem, vão como num rio, sem rumo. E como se isto não fosse suficiente, ainda por cima temos esta tutela que desprestigia completamente e continuamente o papel dos professores e da escola, desautoriza-nos continuamente. Aliás, não foi assim há tanto tempo que o Ministro da Educação, quando começou com esta campanha de autopromoção e de desinformação para a opinião pública, porque isto é obviamente que é para dar uma imagem de muita solicitude e muita transparência e retidão por parte da tutela, que obviamente é tudo ao contrário. Ora está a dizer que gosta muito dos professores e que de facto me respeita muito, mas à tarde já se esqueceu. É assim, quer-nos transformar em funcionários para executar tarefas, para lidar com papelada, e de facto estamos completamente atolados em burocracias e, enfim. Há, por outro lado, também, em relação à legislação, há uma falta de coerência e de firmeza, e, enfim, tenho aí reticências, porque nós podíamos estar aqui uma semana inteira a enumerar pontos que todos pertinentes e que, enfim, todos justificam aquilo que nós estamos a ver atualmente. Mas aquilo que eu queria frisar é que, de facto, nós sabemos que fazemos o futuro hoje, fazemos o futuro no presente. É agora que semeamos as nossas sementes e colocamos as nossas plantas para obtermos frutos no amanhã. E nós sabemos que é isso que nós fazemos. Como é que se trabalha na corda bamba? Os professores têm estado sempre debaixo de fogo nas últimas décadas, vamos aguentando, vamos repostando, mas de facto tudo é exigido aos professores. Competência científica e profissionalismo, têm que ser sempre sensatos, ter sempre calma, ter uma educação esmerada, ter conhecimentos de psicologia, de ensino especial, temos que ser assistentes sociais também, fazemos o papel de famílias e de pais, substituí-los, coisa que é absolutamente impensável, não é? E que ninguém quer. Devemos tratar também das nossas tarefas profissionais, burocráticas, tratar de processos disciplinares, inquirições como se fôssemos juristas. Aconteceu-me isso há 20 e poucos anos, portanto não é de agora, e tive que andar a pedir. Felizmente tinha um tio que era advogado e que me ajudou, porque de facto não tínhamos competências para isto, enfim. A tutela, durante as últimas décadas, não tem feito outra coisa senão desresponsabilizar-se e atirar para cima da escola todo este trabalho. Primeiro, até o trabalho burocrático, primeiro foi, sobretudo, a vantagem de uma pessoa ser mais velha é que se lembra destas coisas. E, de facto, foi na altura em que começou a haver pouco pessoal administrativo, os professores passaram a fazer as matrículas, passaram a fazer as turmas, e passaram a fazer todo esse trabalho que eram as secretarias a fazer. E ninguém, obviamente, agora ninguém vai tirar-nos, ou melhor, ainda não nos tiraram esse trabalho.
Portanto, o que é que nós devíamos ensinar, que aprendizagens é que os nossos alunos deveriam fazer? Nós, muito provavelmente, e andamos sempre a reorientar o nosso trabalho, e por isso é que somos professores, reorientar os alunos para os preparar para executarem bem as suas tarefas, para saberem, evidentemente, mas também para os tentar preparar para empregos e profissões futuras. Atualmente, como disse e bem a Cláudia, as nossas salas de aulas, as nossas turmas albergam todo o tipo de alunos. A democratização tem uma parte evidentemente positiva, mas depois foi deturpada. Temos os alunos que não querem estar nas salas de aulas, não cumprem regras, não fazem o mínimo, são indisciplinados, comprometem a qualidade do trabalho do professor, dos colegas, das aulas e empancam, digamos assim, tudo aquilo que uma pessoa faz. Temos os outros que precisariam de outros apoios e têm enormes dificuldades em apreender adequadamente os conteúdos e a aprender a fazer as coisas. E depois temos os outros que até nos dão pena, porque querem estar ali, queriam trabalhar e aprendem rapidamente, mas também, por um lado, desmotivam-se com o ritmo lento dos colegas e também das atividades, porque nós andamos a fazer 3 e 4 coisas ao mesmo tempo, com fichas diferentes, com testes diferentes, enfim, mas também porque de repente começam a perceber que façam o que fizerem, o resultado é o mesmo. Os outros passam na mesma, com não sei quantas negativas, para que é que vão estar a aborrecer-se a trabalhar? Não. Portanto, esta inclusão, a dita inclusão, está longe de funcionar adequadamente e é de facto necessário rever, modificar currículos, aprendizagens e darem-nos voz. Como disse a Cláudia, nós somos competentes, nós é que somos os profissionais da educação, não são as pessoas que opinam ou que são o que nós costumamos dizer os treinadores de bancada, não é? Toda a gente acha que tem que opinar sobre a educação, que pode opinar sobre a educação, são todos peritos em educação e, como dizia há relativamente pouco tempo um encarregado de educação, há uns anos, não muitos, professor, eu já nem queria que a minha filha fosse médica ou engenheira, ao menos professora. Como podem imaginar, respondi-lhe e expliquei-lhe. Mas isto é aquilo que a opinião pública muitas vezes acha, como por exemplo ensinar português. Mas nós somos portugueses, qual é a dificuldade de ensinar português? Não é? Completamente a leste, e isto, aqui se vê a degradação da imagem do professor. Ora, em relação à experiência da pandemia, não queria estar aqui a alongar muito, mas mudou muito a educação em Portugal, sobretudo mudou muito a forma como os professores aprenderam a lidar com novas ferramentas, com programas, com novas tecnologias. E quantos não se sentiam à vontade para ensinar usando-os, não é? Eu sempre gostei de tecnologia, mas tive que aprender muito e nunca fiz tantos webinars na minha vida, como naquela altura. Sobretudo, e mais do que usar todas estas apps, ferramentas, programas, é sobretudo, e é isto que ensinamos também aos nossos alunos, ter uma mente aberta para estarmos sempre à aprendizagem, uma aprendizagem contínua, uma adaptação contínua. Nós somos o exemplo de que isto é o caminho, este é o caminho a seguir. A tecnologia só por si não garante qualidade de aprendizagem, tem que saber utilizar, senão quase que voltamos àquele cartoon da professora velhinha que dava as aulas normalmente, mas que tinha à volta a moldura de uma televisão, e que de facto é um bocadinho assim. A tecnologia tanto pode libertar para determinadas tarefas e facilitar o trabalho e a pesquisa de informação, como anular tudo isso completamente, como nós sabemos. Portanto, olhando mais para o futuro, aquilo que nós deveríamos fazer, é claro que o futuro da educação vai depender do futuro do trabalho, mas sobretudo da qualidade dos professores e das condições em que as aprendizagens irão decorrer. É um mundo em mudança, estamos num turbilhão de alterações profundas e de contestações profundas, mas temos realmente a ver
qual é o significado da aprendizagem no meio destas incertezas todas, o que é que vamos ensinar aos alunos e como é que vamos ensinar aos alunos, tentar optar pela flexibilidade, pesando embora todas estas dificuldades que nós temos, tentar, e agora vou voltar a falar destas coisas, embora os meus colegas, tanto o Vladimir como a Cláudia, já tenham referido isto frequentemente, estamos espartilhados, nós bem queremos e fazemos tudo o possível para alterar aquilo que é a nossa prática e rebelamos-nos contra aquilo que nos está a esmagar, mas de facto é difícil. Como é que nós devemos fazer isto nas condições em que trabalhamos na maior parte das escolas, não é? E como é que lhes podemos dar aos nossos alunos um conhecimento que funcione, que seja funcional no sentido de que resulte, que acrescente à sociedade, que dure, e não esquecendo que vamos ter sempre este problema, é que também é um ensino que não seja muito caro, porque esta tutela e as outras hão de estar sempre a olhar para o cifrão, mais cedo ou mais tarde ficam reféns do Ministério das Finanças. Portanto, dizia Francisco Mora, também houve outras pessoas, Nova também falou disto, para aprender é preciso acender uma emoção no aluno, mas também é preciso, para ensinar bem, é preciso que o professor tenha essa emoção e que consiga atenuar estas condições todas de desigualdade que nós vemos nas nossas escolas, refletirmos sobre aquilo que temos, que condições é que vamos ter para a educação no nosso futuro, e depois já os problemas que já começam a aparecer, não é? Como lidar com a inteligência artificial, por exemplo, nas tarefas escolares, nos trabalhos, nas teses, como lidar com a fraude, que já está a criar problemas graves lá fora e mesmo aqui, e não nos podemos esquecer do exemplo de Kasparov, não é, que tentou enganar o Deep Blue, o computador, e acabou evidentemente por lhe ganhar. Não é isso que nós queremos, nós não queremos não é o papel do professor competir com máquinas, competir com computadores. Precisamos de pensar em coisas em que a parte humana seja superior, em que nós não possamos estar a par com os computadores, e é preciso trabalhar bem essa parte, obviamente com a nossa ação nas escolas, é fundamental. Apostar nestas diferenças, não é? Repensar e dignificar a função, o papel e a liberdade da ação dos docentes. As escolas têm que continuar a ser espaços de liberdade, e é por isto também que nós lutamos, libertar os professores desta sobrecarga burocrática, como dizia, já não me lembro que autor é que dizia isto, que asfixia este livre pensamento e a liberdade de ação que os professores têm que ter, e que nos devolve o nosso papel de intelectuais, e isto sem qualquer conotação negativa. Nós somos ensinadores, somos guardiões da escola, somos construtores de futuros, e portanto é isto que interessa. Só assim é que podemos enfrentar os desafios presentes e futuros. E como eu sou uma mulher otimista, e por isso é que continuo como os meus colegas do norte a sul do país e ilhas, por todo o lado, sabemos que vale a pena lutar por aquilo em que acreditamos, porque é justo, é isto, nós estamos no bom combate, e tudo isto é maior do que nós individualmente. É a escola pública que nos pede isto, que nos merece isto, e o país precisa. Muito obrigada a todos.